Salmos de número 62. Salmos de número 62. Eu vou ler numa versão um pouquinho diferente. A Nova Tradução Linguagem de hoje. Está assim. Tem como título esse salmo aí, diz Somente Deus. Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir, dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis, são somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Senhor, lida está a tua palavra. E o que nós te pedimos nessa manhã, Espírito Santo de Deus, é que nós estejamos totalmente agora entregues ao Senhor e atentos ao que o Senhor deseja ministrar no nosso coração. Que o teu Espírito Santo possa trazer a nós nessa manhã a nutrição que nós precisamos, o renovo que nós precisamos, o tratamento que nós precisamos, para que nós possamos continuar caminhando em vitória na tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A igreja pode se sentar. É preciso entender o contexto histórico do momento em que esse salmo era escrito, para que nós tenhamos compreensão do que Davi estava dizendo ali, do que estava acontecendo com ele. Então eu vou fazer um breve resumo. Quem já passou pelo livro aí de 2 Samuel lendo, né, já vai conhecer mais a história. Mas eu vou fazer um breve resumo bem rápido do que estava acontecendo ali, para a gente entender o contexto histórico dessa passagem. Davi, ele teve muitos filhos. Relatam que em torno de 19. Dentre esses, uma mulher chamada Tamar. E Tamar, ela era irmã de Absalão. Esses eram filhos ali, né, irmãos de pai e de mãe. Os demais eram filhos somente por parte de pai. E em 2 Samuel, a partir do capítulo 13, relata mais uma tragédia que acontecera na vida de Davi. E eu digo mais uma porque Davi, ele foi um homem falho, pecador, assim como nós somos. Ele enfrentou muitas batalhas com a sua família em seu reinado durante a sua vida.
desde a sua pequenez, sendo ali o filho mais novo, né, de 7 irmãos. E aconteceu que em um determinado momento, já os filhos grandes, um de seus filhos, chamado Aminon, se apaixonou por sua meia-irmã Tamar, que era a irmã de Absalão. E lá em Samuel, capítulo 13, versículo 2, fala que Aminon, ele se apaixonou por sua irmã e fala que ele chegou a ficar doente por causa dela. Mesmo sabendo que era errado aquele envolvimento, Aminon tramou um momento ali para que ele conseguisse obrigar Tamar que tivesse relações com ele. E passado aquele momento, ele expulsou Tamar daquele lugar e ela rasgou as suas vestes, a palavra fala, ela saiu correndo. Quem ela encontra pelo caminho? Seu irmão Absalão. Absalão então já sabia do que estava acontecendo, não passou muito tempo, seus pais também ficaram sabendo. 2 anos depois, quando tudo parecia estar muito bem, Absalão tinha guardado aquilo em seu coração e ele decide agora se vingar do seu irmão Aminon. E Absalão então fala para seu pai que ele ia preparar uma festa para todos os seus irmãos. E ele preparou essa festa e todos os seus irmãos estavam ali. Era um banquete. E as instruções foram dadas ali aos empregados de Absalão para que quando Aminon estivesse, embriagado, ele fosse morto. E foi assim que aconteceu. A vingança de Absalão sobre Aminon. Davi, pai, fica muito triste com o que tinha acontecido. E Absalão é colocado para fora do reino. Ficou muitos anos morando em outra terra, uma cidade chamada Gessur. Até que, de novo, Absalão tramou uma forma de que ele conseguisse chegar até o rei Davi para se prostrar diante do rei, conseguir ali o seu perdão e voltar para aquela terra. Ele conseguiu chegar diante do rei, dobrou seus joelhos, o pai dele, rei Davi, o perdoou. E ele estava de volta ali. A palavra fala que Absalão, ele ficava lá no portão da cidade, onde as pessoas chegavam, a fim de tentar falar com o rei Davi sobre alguma situação, alguma dificuldade, que precisavam de ajuda. E ele ficava ali naquele portão justamente impedindo que as pessoas chegassem até o rei Davi. O que ele queria ali era fazer uma boa fama para ele, a fim de que conquistasse o coração do povo de Israel e o povo ficasse contra o rei. Absalão, ele provavelmente se sentia abandonado pelo pai, com um sentimento de rejeição, porque ele achou que ele estava fazendo a coisa certa, matando Aminon, mas ele não teve coragem para enfrentar a situação e resolvê-la. E foi assim gerando um sentimento então de raiva, de maldade, de ódio, de revolta no coração de Absalão. E aquele povo voltou-se contra o rei Davi. Então eles estavam amando o Absalão. Absalão, então agora eles queriam Absalão no trono. E foi uma guerra então travada, pois Absalão queria o trono de seu pai para si, e foi o que ele fez. E quando a gente continua lendo os capítulos em diante, lá em 2 Samuel, nós vemos que o fim de Absalão foi de morte, durante uma guerra contra o seu próprio pai. Toda essa tragédia na vida de Davi foi dita lá pelo profeta Natã que aconteceria. E está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, dos versos de 10 a 14. Quando o profeta chegou até Davi,
Davi caiu em pecado com a Betseba. Engravidou-se de Davi. Davi fez o quê? Mandou matar o seu marido, Urias, em uma guerra. E foi então que o profeta Natã o procurou e disse: portanto, quando você... Deus falando com ele através do profeta. Portanto, quando você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre algum dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem. Foi o que aconteceu com Absalão. E ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel possa ver. Um ensinamento. Nós somos perdoados pelos nossos pecados, mas nós colheremos os frutos das nossas escolhas. Esse é o contexto do que estava acontecendo quando Davi escreveu o Salmo 62 que nós lemos aqui no início. Foi escrito no exato momento em que acontecia isso. Davi estava fugindo, sendo perseguido por seu filho Absalão, que tomou o seu trono e o forçou a deixar Jerusalém, sendo ameaçado e traído pelo seu povo. E lendo esses salmos, logo após então compreender todo esse contexto do que estava acontecendo, achei incrível a forma como Davi aqui se expressou. Davi no Salmo 62, ele demonstrou ali, ele manifestou a adoração em meio ao caos, ele fez exortação pelo pecado, e ele enfatiza ainda sobre a mentira, a maledicência do coração, a brevidade da vida, o amor às riquezas. Mas Davi também ali trouxe palavras de encorajamento. Pensa como Davi não estava se sentindo naquele momento e diante de tudo aquilo, conseguia ainda declarar tudo isso que nós lemos. E assim, nessa manhã, nós vamos refletir sobre, em tempos de aflições, como agir com sabedoria para vencer. É preciso sabedoria, e sabedoria do alto. É do Senhor. E nesse mesmo salmo, eu separei ele aqui em 3 partes. E a primeira delas a adoração precisa ser o nosso estilo de vida. Ser um adorador, queridos, nós já falamos muito sobre isso aqui, né? Vai muito além de mãos levantadas, lágrimas rolando pelos nossos olhos. Adorar em dias felizes pode ser algo muito fácil, mas também pode ser facilmente esquecido nos dias fáceis. Davi expressa a essência de adoração nos versículos que nós vamos ler agora. Versículo 1, versículo 2, versículo 5 e versículos 6 e 7. Ele diz assim: somente em Deus eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é o meu protetor e eu nunca serei abalado. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus, Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Olha que coisa linda. Adoração em meio ao caos. Davi nem sabia o que ia acontecer com ele ali ainda para frente. Tinha um exército atrás dele tentando matar. Mas o adorador é aquele que reconhece que somente em Deus há vida. Não existe vida se não for pelo nosso Senhor. Nós só estamos aqui nessa manhã e com vida por causa do nosso Senhor.
Davi reconhecia isso. Não há outra forma de se estar vivo senão pelo Senhor. Então, eu decido, a vida de adorador, eu decido em todo tempo, com a minha vida, o adorar, com as minhas atitudes, o adorar, com as minhas palavras, o adorar, não pelo que está acontecendo, nem pelas suas promessas, mas por quem o Senhor é para nós. Ele é a nossa vida. Isso é adoração. Uma vida rendida totalmente ao Senhor. E por isso nós precisamos nos policiar quanto aos dias felizes. De duas uma, nos dias felizes ou nós vamos adorar muito, ou pode ser que nós vamos esquecer de adorar. Temos adorado a Deus nesses dias também, ou temos trazido a honra desses dias para nós? Quando estamos em dias felizes. A honra é do Senhor? Ou está sendo trazida para nós? Davi estava adorando em tempos difíceis, de pranto, de choro, de desonra. Mas ele declarou nesses versículos que nós lemos aqui: somente em Deus há paz, salvação, proteção, segurança, vitória, esperança, honra e abrigo. E ele sabia disso. E nós precisamos nos lembrar dessas verdades e estar sempre declarando essas verdades para nós, trazendo à memória, mas não só declarar, mas vivê-las em todos os momentos como uma vida de adoração ao Senhor. Uma vida de adoração, independente do que aconteça. E uma outra coisa que eu destaco aqui nesses salmos também sobre Davi é sobre declarar a verdade. Nos versos 3 e 4, e 9 e 10, ele fala assim: até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir, dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis, são somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada, são mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Não negociar com a verdade, não negociar com a palavra, não negociar com o nosso Deus. Nós sabemos que a verdade, ela nos afasta do pecado e ela nos leva, assim, a viver em liberdade em Cristo. Longe da maldade, longe da ira, longe da maldição, longe dos desejos carnais, longe da violência, longe da ingratidão, do erro e do engano. E nesses versículos, Davi estava justamente declarando verdade. E ele lembra mais uma vez que nós não somos nada. Nós somos como um sopro. E é verdade. Nós estamos aqui porque o sopro de Deus de vida está em nós. A partir do momento que o sopro sair, nós somos uma matéria. E nós não temos controle sobre isso. Não temos controle sobre isso. Não há diferença entre ricos, entre pobres, quanto ao grandioso amor de Deus. E Davi aqui ainda enfatiza sobre o cuidado que nós devemos ter com aonde temos depositado a nossa confiança. E ele fala aqui sobre as riquezas. Aonde está a nossa segurança? Aonde é que nós nos sentimos confiantes? Em que área da nossa vida nós estamos sentindo? Isso aqui é a minha área de conforto e de segurança. Se aqui abala... E aí quando eu estava... Que tem tempo que eu estou nesse salmo, parada, e Deus falando, e sempre tinha algo novo.
E aí o que me despertou aqui foi o seguinte: não troque a sua aliança por coisas temporais. O que Deus tem para mim e para você é grandioso demais para ser comparado ou trocado por algo nesse mundo. O que Deus tem para nós é grande demais por qualquer coisa que nos é oferecido nesse mundo. Não tem nada de maior valor nesse mundo do que a vida do Senhor em nós, do que a salvação que Ele já entregou por mim e por você. E isso tem que ser inegociável para mim e para você que somos filhos de Deus. Não pode haver em nós negociação quanto a isso. Em quem está a nossa confiança? Em quem nós estamos nos apoiando? Em quê? Em situações, em áreas, em pessoas? Mas Davi reforça aqui que é no Senhor. E ele fala, né? E eu não serei abalado. Aí eu fico pensando, não serei abalado. Meu Deus do céu, diante disso tudo. Davi deve que estava com o coração assim, um turbilhão, a mente um turbilhão. Tinha um exército que era o exército dele vindo contra ele, mais um exército que estava com ele. O exército dele virou uma confusão, uma divisão, uma bagunça. E ele conseguiu declarar: Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo, é o meu protetor e eu não serei abalado. Sabedoria que vem do alto. Tempos difíceis. Declarar o que o Senhor é para nós. Não nos esquecer do que o Senhor é para nós. Nos dias fáceis também. A honra de tudo é para o Senhor. A glória de tudo é para o Senhor. Está tudo muito bem. Glória a Deus. Senhor, socorro. Aleluia. Tudo é do Senhor. Nós precisamos valorizar. Valorizar o que o Senhor tem feito por nós. São coisas grandiosas demais. Mas por muitas vezes nós nos esquecemos. Por pequenas coisas que vão acontecendo nos nossos dias a dias. E vão apagando os grandiosos feitos de Deus por nós. Precisamos investir em conhecer a verdade. Para que nós possamos assim declarar e vivê-la com ousadia no Senhor. Porque para declarar isso aqui em um momento de guerra precisa de ousadia. Confiança total no Senhor. E ousadia é do fruto do Espírito Santo em mim e em você. Então nós precisamos estar abastecidos com a verdade. E como que nós nos abastecemos da verdade? Palavra de Deus. Não tem como conhecermos a Deus se não investirmos em conhecê-lo. Os cultos de domingo são um pedacinho. Mas durante a semana nós precisamos tirar um tempo para investir. Nós precisamos querer nos alimentar em conhecê-lo cada vez mais. E o terceiro ponto que eu destaco aqui é sobre confiar e encorajar. Incrível. No versículo 8 ele diz assim: confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Versículos 11. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Confiar e encorajar. Em tempos de aflições, a primeira coisa que pode acontecer é a murmuração. E aí nós precisamos lembrar que a murmuração não é para nós que somos filhos de Deus. Nós precisamos confiar e encorajar aqueles que estão ao nosso redor. Sabe por quê? A nossa vida ela serve de testemunho para aqueles que estão vendo o que nós estamos passando. Sabia disso? O que você está passando hoje é testemunho para quem está do seu lado. Você está confiando e encorajando ou você está desconfiando e arruinando tudo? Gente, pensar. Porque o que Deus faz na minha vida é um testemunho vivo para quem está vivendo aquilo do meu lado. Confiar e encorajar. Confiar e encorajar.
sabedoria. Eu li uma frase esses dias, eu cheguei até a postar nos meus stories. Viver preocupado é achar que Deus irá falhar. Vou repetir. Viver preocupado é achar que Deus vai falhar. E aí eu até coloquei lá, né? Menos indecisão, mais fé, mais coragem, mais perseverança. Mais busca pela verdade, mais busca em conhecer, porque o viver preocupado não é para mim e para você. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que há vez de comer, nem de beber, nem de vestir. Ei, não andeis preocupado. Preocupação não é para o Filho de Deus. Quando nós nos colocamos nessa posição, nós estamos tirando Deus do trono de quem Ele é, trazendo para nós, querendo a confiança para nós, e tirando a nossa confiança do nosso Deus que pode todas as coisas. Confiar, encorajar. E eu li essa frase justamente durante um momento em que eu precisava tomar algumas decisões. E eu achava que eu estava passando por um momento de aflição naquele momento. Que eu precisava tomar só uma decisão. Mas eu não sabia que 2 dias depois eu entraria numa batalha muito maior. Por que nós falhamos tanto em confiar no nosso Deus? Fiquei me perguntando. Tive que pedir muito perdão. A gente falha muito na nossa confiança. A gente declara confiante, mas ao mesmo tempo a gente se vê preocupado com o que está acontecendo. E agora, meu Deus do céu, Jesus, e agora isso, e agora que Senhor, meu Deus, socorro Deus. Pensemos aqui em Davi. Naquele momento ali, penso eu, que Davi achava que ele ia ser morto mesmo. Traído pelo próprio filho. E mesmo assim, ele decidiu, é um posicionamento. Eu gosto de falar sobre isso. É uma decisão. Davi decidiu adorar. E ele adora, ele exorta com a verdade. E agora, mais uma vez, ele declara uma total confiança no Senhor. E mais do que isso, ele nos encoraja a confiar. Nós precisamos nos lembrar que o poder e o amor são de Deus. E aí eu gostaria que você declarasse junto comigo: o meu Deus pode todas as coisas. Vamos lá, 1, 2, 3 e... O meu Deus pode todas as coisas. Mais uma vez, o meu Deus pode todas as coisas. Agora, já sabendo o que você vai declarar com convicção o que você está dizendo. Porque você não está falando para o seu irmão do seu lado. Você está fazendo uma declaração de confiança total no Senhor. Vamos juntos mais uma vez, 1, 2, 3 e... O meu Deus pode todas as coisas. Nós precisamos crer. O nosso Deus, ele é vencedor independente das circunstâncias. E assim ele também nos torna vencedores em tudo quando nós decidimos viver dessa forma. Davi descobriu o segredo: agir com sabedoria. E ele termina, esse salmo com um versículo, Tu, ó Senhor, recompensas a cada um de acordo com o que faz. Será que Davi se lembrou do que o profeta tinha falado para ele? Nós somos perdoados pelo Senhor. Mas toda semente que cai na terra vai ter a colheita dela. Precisamos tomar muito cuidado. Ter muito cuidado.
Nós estamos agindo com confiança em adoração e declarando a verdade do Senhor? Uma reflexão para mim e para você. De que forma seremos nós recompensados por Deus? E aqui um adendo, né? Quando falo de recompensa vinda de Deus, se é que nós merecemos mais alguma coisa dele, além do que ele já fez por mim e por você, que é salvação. E com Davi eu aprendo dessa vez, porque a gente sempre está aprendendo uma coisa nova. E dessa vez, Deus cuida dos que permanecem fiéis. Deus cuida. E eu estava conversando com o Cláudio sobre isso nessa semana. Indo buscar a Gabriel na escola à noite, a gente estava conversando sobre isso. Como que Deus cuida de quem permanece fiel? Sabe por quê? Nós temos duas opções: permanecemos fiel e ficar debaixo da poderosa mão de Deus. Somos cuidados por Deus. Ou nós podemos decidir sair de debaixo dessa proteção da mão de Deus. Só que nós é quem decidimos sair. Pelas nossas falhas, pelo que nós decidimos fazer, que é contrário à vontade do Senhor. Por aquilo que Deus falou, não faz, e a gente vai lá e faz. Por aquilo que a gente sabe que não é vontade de Deus, que Deus já disse na palavra dele, não faz, a gente vai lá e faz, a gente peca. A gente decide sair de debaixo da proteção. Não é Deus que faz assim da gente, não. É a gente que vai com os nossos passinhos mesmos e sai de baixo. E o que é preciso fazer então? Correr para voltar para debaixo. E quando a gente falha e sai de debaixo dessa proteção da mão de Deus aqui, nós temos essa opção de voltar para a presença de Deus, amém? Nós temos o perdão. Jesus conquistou isso por mim e por você. Nós só precisamos de confessar ao Senhor os nossos erros e voltar para o nosso lugar de filhos de Deus. Quando nós pecamos e voltamos para esse lugar do Filho de Deus, nós somos protegidos, cuidados, amparados em todas as coisas pelo Senhor. Mas quer dizer que não haverá colheita do que nós fizemos? Haverá, mas nós estaremos cuidados aqui pelo Senhor. É diferente de uma colheita que é fora da presença do Senhor, para a morte. Mas a palavra do Senhor fala que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então o melhor lugar que nós devemos estar é aqui debaixo da poderosa mão de Deus. Independente. E nós precisamos fazer isso todos os dias. Porque nós falhamos todos os dias. Todos os dias a nossa mente falha. Todos os dias o nosso coração falha. Todos os dias os nossos pensamentos falham. Nós precisamos voltar correndo. Correndo para os braços do Pai. Em meio às aflições, as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, mas elas estão estendidas sobre aqueles que decidiram adorar em meio ao caos, confiar, encorajar e se manter obediente à verdade. E essa é a diferença de quem decide viver na presença do Senhor. Mas Davi ali, ele teve o trono de Israel restabelecido. E ele viveu a promessa de que um dos seus filhos herdaria o trono de Israel. E quando Davi recebeu essa promessa lá atrás, ele pensava que quem herdaria o trono seria Aminon ou Absalom. Mas quem herdou o trono de Davi foi o Salomão. E aí Salomão, Provérbios 3... Nós vamos ler os versículos 21 a 23. Já estamos encerrando. Provérbios 3, 21 a 23. Para mim e para você. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que elas se afastem de você.
elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Uma vida de segurança nós temos quando nós estamos caminhando com o nosso Pai. Adore como estilo de vida. Declare em todo tempo a verdade do Senhor. Confie e encorajem aqueles que estão ao seu redor. Amém? Amém? Vamos colocar de pé. Nós precisamos refletir com o que Deus nos ensinou nessa manhã. Nós precisamos refletir porque nós sempre temos algo a ser aperfeiçoado em nós. Nós somos muito falhos. Nós sempre temos algo para pedir perdão e para voltar para os braços do Pai. Agora, o que precisa ser restabelecido na sua vida nessa manhã? Que foi perdido em momentos difíceis. Quando eu me fiz essa pergunta, quando o Espírito Santo fez ela para mim, o que precisa ser restabelecido na sua vida, o que foi perdido em momentos difíceis? Me veio um choque de realidade, porque nos momentos difíceis Deus estava comigo em todos eles. Como que eu perdi alguma coisa? Se o mais importante que eu preciso estava comigo. O que é que nessa manhã o Espírito Santo está nos tocando que nós precisamos aprender e amadurecer para enfrentar esses momentos e ser vencedores, mesmo antes de sairmos de toda essa tempestade? Eu lembro do que nós fomos ministrados pelo nosso pastor no domingo passado. Mais importante é o que nós tiramos de aprendizado durante os momentos difíceis do que sair deles. E aí eu quero te encorajar nessa manhã. Tem momento difícil aí? O que é que precisa ser aprendido nesse momento? Qual o aprendizado do Senhor que eu preciso? Em que, Senhor, em que área eu preciso amadurecer? Aonde, Senhor, eu preciso aprender a confiar mais no Senhor? Senhor, eu quero ser um adorador por excelência. Nessa manhã tem um convite de Deus para mim e para você. Para que nós nos rendamos, nos voltemos, e para que nós possamos nos permitir ser moldados, tratados, curados, renovados, para dias de muitas vitórias que virão. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que juntos nós possamos orar ao Senhor. Mas venha se rendendo ao Senhor. Deixa o Senhor ministrar no seu coração aonde é que precisa de aperfeiçoamento, e que possamos sair daqui dessa manhã transformados, cheios da unção de Deus. O que vem?